paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é a pastora Lorena. E hoje a gente vai falar de um profeta chamado Zacarias. A gente falou um pouco sobre ele ontem, que ele era contemporâneo de Ageu. A mensagem dele era muito parecida com a mensagem de Ageu. Eles tinham os mesmos pontos de mensagem, de profecia, que era o despertamento do povo, o despertamento espiritual. A gente vai ver que ele é um profeta pós-exílio, igual a Ageu. Ele era contemporâneo de Ageu, ele profetizou no reino Dário I. Judá já não era um reino, mas era uma província, né? Zorobabel era governador e Josué, ele era sacerdote. Não era Josué lá da terra, né? Da terra prometida. Era um sacerdote chamado Josué, eles tinham o mesmo nome, tá bom? Jerusalém, ele estava vivendo um desânimo espiritual, uma pressão política, tanto dos opositores, porque toda vez que os opositores se levantavam, eles chamavam escribas, eles chamavam, né, as pessoas da alta, vamos dizer assim, para ajudar naquela oposição, em fazer cartas, né, tanto na língua, né, dos persas, tanto na língua dos judeus. Então eles faziam cartas com essa variedade linguísticas, né? E a gente vai ver que ele faz essa carta tanto para o reino de Xerxes quanto Artaxerxes, lá em Esdra. E o retorno após o exílio, 70 anos depois, eles ficam no exílio quanto tempo? 70 anos depois. Eles encontram, eles estão pensando, vou voltar do exílio e eu vou encontrar uma cidade gloriosa. Por quê? Porque Isaías, ele não estava profetizando essa glória em forma de riqueza. Ele estava profetizando essa forma de pureza espiritual, desse arrependimento, dessa santidade. É isso que Isaías estava falando. E eles estavam focados em riquezas, porque eles estavam ligados, né, no templo de Salomão. E no tempo de Salomão, o ouro e a prata era em abundância. Então eles estavam pensando nessa forma, enquanto Isaías está pensando em uma santidade, um arrependimento, uma pureza. Esse é um ponto, né? Tanto Zacarias quanto Ageu, eles são levantados para esse despertamento espiritual. Agora começa a diferença entre Ageu e Zacarias. Por quê? Ele é considerado um profeta apocalíptico porque ele vai profetizar a chegada do Messias. Lá em João a gente vai ver a volta do Messias. E aqui a gente vai ver a chegada do Messias. Essa é a diferença. Claro que tem muitos judeus ainda esperando a vinda, essa chegada do Messias. Mas a gente entende como cristão que nós esperamos a volta do Messias. E aí começa a grande diferença das mensagens, né? Essa é uma primeira diferença da mensagem de Ageu para Zacarias, além dos oráculos, né, das visões que ele tem. Mas a gente vai chegar lá, né? As demandas da mensagem, né, que Ageu ele vai combater muito, é essa questão, em primeiro lugar, do povo tá reclamando. Pensa num povo que reclama, tá reclamando dessa falta, dessa glória que fala lá em Isaías. Aí ele vai falar da seguinte forma, né? Vocês querem a promessa de Deus, mas não querem ser o povo da aliança, né? Se vocês querem a glória de Deus, vocês têm que agir, se comportar como o povo da aliança. E tem, né, essa frase: voltem a mim e eu voltarei, para vocês, que todo mundo conhece. É Deus falando. Vocês querem? Mas voltem a mim e eu voltarei para vocês. A minha mão estará sobre Jerusalém. A segunda demanda, né, esse fortalecimento espiritual
diante o caos. Eles só estavam vendo caos, né? Caos para todo lado, além da falta de recurso. E é aquilo que eu falei, aquele comparativo que eu falei, né, no livro de Ageu. No Egito, né, quando Israel ele sai, que ele chega no deserto, ele também não tá vendo, né, cadê essa terra prometida? É deserto e areia para todo lado. Mas eles, né, acreditam, apesar de alguns pecados, eles não acreditam na mão do Senhor através de Moisés. Só que eles aqui estão totalmente dispersos, eles estão olhando para o próprio umbigo, eles estão olhando, né, os que estão em casa de luxo, ok, e os que não estão sofrendo pobreza extrema. E aí, Deus, ele vai falar para o profeta Zacarias, vocês estão esperando o templo? Vocês estão esperando a reconstrução, né, dos muros? Vocês estão esperando a reconstrução da cidade? Vocês estão esperando, né, essa volta gloriosa? Não é pelo braço de vocês. Não é pela força de vocês. Aí ele fala, não é pela força e nem pela violência, mas pelo meu Santo Espírito. Essa é a segunda demanda. É a grande decepção dos judeus, essas duas frases, né, que Zacarias ele vai falar sobre aquele povo, né? Aí a gente vai começar a falar sobre os oráculos, essas visões que Zacarias vai ter. Eu quero que você entenda um pouco, que eu sei que vai ser meio complicado aquilo que eu vou falar. Você pode entender oráculo por oráculo, mas você pode entender que esses oráculos, eles fazem conexão. Ou seja, o primeiro são 8 oráculos, 8 visões. E a primeira visão, ele vai ser em conjunto, em par, com a 8ª visão. A segunda visão vai ser o pazinho em conjunto com a 7ª visão. A terceira visão, ele vai se conectar com a 6ª visão e a 4ª com a 5ª. Eu quero que você entenda dessa maneira, ou você pode entender por forma individual, mas, né, fica em algo claro, eu quero que deixe algo claro que toda ação vai ter uma reação. Deus, ele vai, né, ter uma ação sobre aquilo que ele vai fazer, e ele vai trazer um resultado, uma reação, né? Então, vamos lá na primeira visão. A primeira visão se conectando, né, com a 8ª visão. A primeira visão que ele tem é um homem montado a cavalo. São 3 cavalos. Ele vai ver esses homens, ele vai ver esses homens, né, escondidos, aonde? Em moitas, em murtas, né? Montados, né, nesses cavalos que eram da cor vermelha, baio, que é um marrom avermelhado e branco. E esses cavalos percorriam toda a terra, observando todas as nações. E eles chegavam com a resposta: Deus não havia se esquecido de Jerusalém. Só que a 8ª visão, o que eles vão ver? 4 cavalos, 4 carros puxados por cavalos. Então, toda ação tem uma reação. A ação tem uma resposta. Qual é essa resposta? Tá lá no 8º oráculo. E o que ele está dizendo? Esses oráculos não estão, né, de forma aleatória. Não. Ele está contando essa visão do modo que ele está vendo, né, do modo que aconteceu, mas não está de forma, você não pode entender isso de forma aleatória. Ah, tá jogado. Não. A 8ª visão tem esses 4 carros puxados por cavalos. E o que vai acontecer? Eles saíam de 2 montes de bronze, enviado para executar o juízo. E falando, Deus está no controle.
Ou seja, ele diz que não se esquece de Jerusalém, de tudo que aconteceu. Jerusalém, ele vai cativo, etc e tal. Então, aqui ele vai falar de um governo soberano, o governo de Deus. Era soberano sobre essas nações, né? O patrulhamento da terra. A terra não estava de qualquer jeito, fazia de qualquer jeito, na maneira que eles queriam. E essa ação divina, né? Agora a gente vai para a segunda visão, que a segunda visão, ela corresponde, né, à sétima visão. Qual era a segunda visão? A segunda visão era dos chifres, né? Os chifres que representavam os impérios opressores. Que império é esse? Assírio, Babilônia, o Medo-Persa e Roma, que está totalmente ligado lá no livro de Daniel. Dá uma olhada no livro de Daniel que a gente vai ver. E esses 4 ferreiros, ele representava o instrumento de Deus para juízo, né? A mensagem real é que nenhum império, a mensagem dessa visão era que nenhum império estava acima da soberania de Deus. E aí a gente vai para a sétima visão, ação e uma resposta. E ele vai ver uma mulher dentro de uma efa. O que é isso? É um cesto de medir. Ou seja, é um cestinho, né? Que eles da época, eles ali colocavam grão. E aí eles vendiam, não como a gente vendia, né? O quilo. Eles vendiam por cesta. Aqui, uma cesta de arroz, uma cesta de trigo, uma cesta. Então, era ali. Então, essa mulher estava dentro desse cesto, né? Que representava a impiedade, né? A corrupção moral de quem? Desses reinos, né? E eles tratam os 2 reinos, né? Esses 2 visões sobre tratar o mal, né? Uma, ele fala do, né, do problema interno que acontecia em Jerusalém com o povo, e o outro problemas externos que aconteciam em outras nações, né? Então a gente vai ver essa diferença. A terceira visão, ela corresponde à sexta visão, tá? Um homem num cordel de medir. O homem medindo Jerusalém era um homem medindo Jerusalém. Deus estava planejando restaurar, expandir e proteger Jerusalém. Jerusalém, né, ele ultrapassaria, então, essa expansão aos muros físicos. Deus seria um muro de fogo sobre a cidade. É isso. A sexta visão, o rolo voador, né? O rolo voando no céu, o julgamento divino, através de quê? Das suas leis e mandamentos. Então, aquele povo precisava estar envolvido nas leis, no mandamento do Senhor. Ele vai falar exatamente de santidade, né? Esse combate ao corpo, a falsidade, a pagãos, ele está falando sobre isso, né? Tudo aquilo que a Torá, ela recriminava, né? A mensagem central é sobre isso, santidade, né? A gente vai ver Deus medindo Jerusalém, ele dando uma promessa, né? Se vocês se santificarem, é uma restauração, uma expansão da cidade, uma purificação. Aqui, nessa sexta visão, e ele continua falando sobre a mesma coisa. Esse rolo que provavelmente estava leis e os mandamentos do Senhor falando a mesma coisa, santidade. Porque, na verdade, esse rolo em si, ele fala dessa santidade. Onde está escrito sobre santidade? Leis e mandamentos. Então, acreditamos que esse rolo seria leis e mandamentos da Torá, tá? A quarta visão e a quinta visão, elas também estão em conjunto. Por quê? Ela fala da santificação. De Zorobabel, que era governador da cidade. Não existe na visão, não existe um governador sem estar purificado.
e Josué, que era sacerdote, né? Então não existiria um sacerdote de qualquer jeito. E essa é a grande chamada, principalmente aos líderes, né? Que não é de qualquer jeito. A gente está pensando em fazer as coisas, né? De qualquer forma, de qualquer jeito. E aí a gente vai para a quarta visão. Josué é um sacerdote purificado. E a gente vai ver que, apesar de Josué ser um sacerdote, Satanás está à sua direita o acusando. Provavelmente, né, essa acusação se refere à falta de atitude, à negligência de Josué, essa frieza espiritual que o povo estava passando, porque Josué era para combater, né, essa frieza espiritual. Ou pode até ser outros, né? Mas acredita-se que, e eu inclusive acredito que, porque né, essa questão está sendo combatida o tempo inteiro. Então a gente acredita que seja isso. Eu particularmente também acredito que seja isso. Então, Satanás está acusando, apesar dele ser sacerdote, apesar dele ser um líder espiritual, apesar, né, dele ser escolhido por Deus, Satanás está o acusando. Então não espere que, por exemplo, você tirar uma moedinha da casa do Senhor negligentemente, né? O Satanás não vai te acusar, pai. Satanás, ele espera as menores brechas para nos acusar. Não espere que aquela reuniãozinha que é feita, né, para demonizar um membro, Deus não tá vendo. Tá sim. Então, eu dou só uma dica, né? Quer fazer essas reuniões? Chama esse membro. Não entre em pecado. Então, são essas questãozinhas. Ah, mas a gente tá falando só para orar. Não existe isso com Satanás. Ele vai pegar aquilo e vai te acusar. Ah, mas eu só passei e tava aqui meio olhando pro lado. Não existe isso. Porque Jesus vai falar que o adultério não precisa ser consumado. Precisa ter a intenção. Então, Satanás vai acusar. Não espere que Satanás vai se levantar, entre aspas, claro que ele vai se levantar, né? Mas primeiramente ele vai se levantar contra o líder e sacerdote. Mas Satanás, ele não tem esse interesse de se levantar por uma ovelha. Porque a ovelha, ela não evangeliza, a ovelha, ela não discipula, a ovelha, ela não trata, né? E se ele derrubar um líder, né, aquela igreja fica totalmente dispersa. Então vamos, né, ridicularizar o líder daquela igreja. Então essa quarta visão que está falando, né, sobre a liderança de Josué, é exatamente isso. E Josué, ele aparece com as vestes sujas e o anjo troca essa veste, né? Quando aparece essa veste suja, na Bíblia, ele fala de pecado, ele fala de negligência, ele vai falar daquilo, né, que o pecado, essa impureza, né, ele vai falar de tudo isso. E quando ele troca essa veste, ele está falando de uma purificação espiritual, uma purificação de Deus e esse perdão do Senhor. E esse anjo vai combater Satanás e vai dizer que ele está repreendido, né? A quinta visão. A quinta visão, ele vai falar sobre Zorobabel, né? Ele vai narrar um candelabro e 2 oliveiras alimentando o azeite. O azeite simboliza um governo divino pelo Espírito Santo. E aí ele vai voltar a falar, não é pela força, não é pela violência, mas pelo Espírito de Deus. É isso que ele está falando. As obras seriam concluídas pelo Espírito e não pelas mãos humanas. As 2 oliveiras, na grande realidade, seria Zorobabel e Josué. A relação das duas era a purificação,
a quarta visão do líder espiritual. E a quinta visão era uma capacitação, né, da liderança, do governo, né? Aí ele vai falar, né? Aí inicia esse centro messiânico nessas duas visões, né? Ele vai começar a falar sobre o Messias, né? Que essas visões, por enquanto, só tá apontando, né? Sabe aquele apontadinho para o Messias? É isso. Ele vai falar de um sacerdote prefeito, ungido pelo Espírito Santo. Ele seria o verdadeiro templo e um renovo prometido. E aí a gente vai começar, né, as mensagens messiânicas, né? E esse renovo a gente vai encontrar em Zacarias 3:8 e em Zacarias 6:12, né? Um reino eterno e um sumo sacerdote perfeito. A segunda são 7, né? 7 mensagens messiânicas que vai estar aqui. Um rei humilde montado em um jumento. Tá lá em Zacarias 9:9. Eu não vou ler, eu vou estar só apontando onde tá essas mensagens. Leiam, né? Comam dessas mensagens. Não fiquem, como eu sempre digo, não fiquem só nas minhas palavras. Jesus entraria, né, em Jerusalém montado em um jumento. Ele seria humilde, não como conquistador humano, ele não seria um rei de guerra, mas um rei espiritual. A terceira, ele vai falar, né, de 30 moedas de prata. Aonde tá? 11, 12 ao 13. Capítulo 11, versículo 12 ao 13. Né? Ele vai falar dessas 30 moedas de prata, o valor lançado na casa do Senhor, ligado à traição de Judas, né? O dinheiro usado para comprar um campo do oleiro. Quarta visão, o pastor ferido. Tá onde? 13, capítulo 13, versículo 7. Fere-se o pastor e espalham-se as ovelhas. Jesus é preso. Os discípulos fogem. E o rebanho, ele praticamente se dispersou. Aí a gente vai ver a próxima mensagem, que seria o Messias transpassado. Capítulo 12, versículo 10. A crucificação de Cristo, os cravos, a lança e o sofrimento, né, que Cristo passou na cruz. A próxima, né, mensagem, né, a sexta mensagem, que é um reino universal do Messias. Capítulo 14. Todo o capítulo 14. Dá uma olhada, ele vai falar sobre esse reino universal. Hoje a gente vai ver que Jesus, ele não, fisicamente, ele não está conosco, mas as suas palavras transcendem até hoje. Então, espiritualmente, o nosso governo, o governo da nossa casa, né, do templo, é sobre Jesus, né? E isso, eu sempre falo, contamina as outras pessoas que estão do nosso lado, né? Quando a gente não precisa falar. Não precisa chegar, eu sou pastora, eu sou evangélica, eu sou isso, eu sou aquilo, não precisa. As suas atitudes vai ser a igreja que aquela pessoa não vai e a Bíblia que aquela pessoa não lê, né? E ele vai falar desse governo sobre toda a terra. Um governo de todas as nações, estabelecendo a justiça e a restauração no final. E a última mensagem, que é o sacerdote e o rei, né, ao mesmo tempo, que a gente vai ver que os reis, eles vinham, né, da linhagem de Judá e os sacerdotes vinham da linhagem de Davi. Aí a gente vai ver Jesus vindo da linhagem, né, o rei, ele vindo da linhagem de Judá, e a gente vai ver esse sacerdote, né, ele vindo, quando a gente olha lá em Abraão, ele salvando Ló, quando Ló, ele é preso, ele vai encontrar um homem, dizimar,
né? Ele vai ofertar na vida desse homem. Qual é o nome desse homem? Melquisedeque. É esse o nome dele. E ele é considerado um sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, porque ele vai dizer que ele serve ao Deus Supremo, né? E como que isso acontece se a linhagem levítica vem muito tempo depois? Porque esse era um sacerdote perfeito. Então, ele não precisava de uma linhagem levítica para ser sacerdote. Esse é o grande quê da questão aqui. Porque como que Jesus seria sacerdote se ele não era da linhagem? Porque ele vinha dessa linhagem de Melquisedeque, que não precisava. Ele era o sacerdote perfeito lá em Abraão, tá? Não é no Novo, é lá em Abraão. Era o sacerdote perfeito. Tanto que Abraão, ele vai dizimar e ofertar, além de convidar, né, para ele comer com ele sobre a vida, né, desse sacerdote. Eu quero que você entenda bem aí. É um parênteses, né? E Paulo também vai falar sobre esse sacerdote perfeito de Melquisedeque, tá bom? E aqui a gente vai começar, vamos dizer assim, as dores dos partos. Por quê? Porque vai começar Malaquias, né? E vai ter 400 anos de silêncio, né? Onde os profetas vão ficar em silêncio por conta de quê? Por conta que toda ação, como eu disse, precisa de uma reação. Deus, ele estava esperando uma ação de Judá, Jerusalém, que não estava ocorrendo, que não estava acontecendo. Ele estava esperando uma purificação de um povo que não que estava voltado ao financeiro. A gente vai ver que pós o exílio pouco se fala, né, dessa religião pagã dentro de Judá, dentro de Jerusalém. A gente não vai ver. Mas a gente vai ver, né, essa exploração social. A gente vai ver essa frieza espiritual. A gente vai ver esse, quando chega lá em Malaquias, esse adultério, né, no casamento, né, essas práticas, entre aspas, errônea dentro do templo, no querer enganar Deus. É isso que após o exílio vai combater. Talvez Deus estava pensando assim, gente, já é uma coisa maçante, agora, né, vai ser de forma didática, que é a vinda de Jesus. Jesus, ele vai ensinar, né, de forma didática, não é só aquilo de ouvir falar, não é isso. Tanto é que você pode até pensar assim, porque Jesus nunca foi traído, Jesus já foi traído. Porque ele sempre me abandona, Jesus já foi abandonado. Porque tudo que você passou, Jesus também passou. É isso, né, que eu falo de forma didática, né? Jesus, ele vai ensinar, se a gente observar alguns pastores, Jesus vai ensinar para pessoas que entrariam no ouvido, sairiam para o outro e para ela, como muitas vezes a gente prega para pessoas que quando ela tá na igreja é uma coisa, quando ela sai da igreja parece que ela tropeçou e a mensagem saiu junto com ela. Ela já é pessoa totalmente diferente, como a gente vai ver pessoas que se dizem cristão, espancando outras, adulterando, cristão dentro, pedófilos e agressores dentro da igreja. Então, é esse tipo, né, de problema que a gente precisa sanar, né, nas nossas igrejas. E eu quero, o que é essa mensagem, né, vai nos relacionar nos dias de hoje. Essa mensagem é a mesma relação de Ageu, né, essa paralisia, né, esse desânimo espiritual,
Por quê? Porque a liderança está morta. Uma liderança morta nunca vai reacender ou acender a chama, né, de um povo que já está disperso, né? O povo, eu sempre digo assim, porque a igreja é um hospital. Doente não cuida de doente. Como é uma pessoa que não sabe nadar, ela não vai conseguir salvar uma pessoa que está se afogando. Então, é essa a mensagem que Zacarias ele quer passar aqui. Uma liderança fria não vai conseguir, né? Então, ele purifica essa liderança. Então, o que eu posso falar? Essa liderança, os pastores de hoje, se não purificar o seu altar, se não houver arrependimento, se não houver essa busca genuína ao Senhor, ele não vai conseguir, né, ter uma igreja né, que é na luz da palavra de Deus. Se não tiver esse avivamento na luz da palavra de Deus, vamos ser enganados, ludibriados até os dias de hoje. Há uma intervenção até jurídica, né, dentro das igrejas pelos falsos pastores, os estelionatários da fé. Então imagina que aquilo que era para ser santo, aquilo que era para ser verdadeiro, hoje judicialmente é combatido. Então a gente precisa, né, abrir os nossos olhos para a Bíblia, para a leitura da Bíblia. Eu estava falando com meu marido hoje, né, que poucos são os profetas que são, né, falados hoje dentro das igrejas. A gente vai falar muito em Malaquias, né, em dízimos e ofertas, mas a gente se esquece de olhar os capítulos anteriores que ele está chamando a atenção, Malaquias está chamando a atenção, né, ao sacerdócio, antes de chegar, né, ali com o povo. Ele está chamando a atenção para o sacerdócio, né, nos profetas, que ele puxa a orelha dos líderes espirituais. Ele está puxando a orelha de lideranças, né? Ele está puxando a orelha, quando eu falo assim, lideranças, por exemplo, o dono de uma empresa, que ele nega os direitos, né, dos seus trabalhadores. Mas eu sou cristão, mas está negando o direito do trabalhador. Eu sou cristão, mas não dá um salário mínimo, né? Ele dá meio salário. Então, ele está falando dessa liderança que deveria ser exemplo e não é. Ele está falando uma liderança espiritual que deveria cuidar das suas ovelhas, mas cuida daquelas que bem convém, das ovelhas gordas, né? As ovelhas gordas. E as ovelhas que não podem, né? As ovelhas que não dizimam, as ovelhas que não ofertam, as ovelhas que estão mais precisando. A gente não faz nem uma visita. Vamos ser sinceros, a gente não faz visita. Se aquela ovelha não dizima na oferta, a gente não visita, né? A gente pode até visitar, por exemplo, se a igreja se levar... Pastora, você não vai visitar fulano que está doente? Não vai. Então, aí acha que é levante do diabo, né? A igreja tá morna, tá fria, por levante do diabo. Não. É pela mal semente, pela péssima semente que está sendo plantada e que os pequenos, os menores profetas estão combatendo, e que a nossa igreja está dispersa a esses profetas, porque eles vão bater de frente com essa liderança. Então, eu te convido não só a ler a palavra hoje, eu te convido não a só ler a palavra. São 12 capítulos curtos, a gente consegue ler. Compartilhe esse vídeo com alguém, coloca lá um joinha para que
né, o YouTube veja que é um vídeo relevante. Compartilha com seu amigo, compartilha com um pastor que precisa, né, e tá meio, o que tá acontecendo? Talvez esse vídeo ou os vídeos anteriores seja a resposta que ele tanto precisa, tá bom? Fica com Deus. Vamos orar? Que o Senhor dê um dia abençoado, debaixo da sua graça, debaixo, né, da sua mão poderosa, onipotente, onipresente, que seja soberano na sua casa, na sua vida, na sua família, nas suas finanças, que haja uma purificação, né, do templo, não do outro, mas o nosso templo, haja uma purificação espiritual através do sangue que foi derramado na cruz. Agora, fica com Deus, fica na paz e que o Jesus te cubra de bênçãos, tá? Amém e amém.